Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Souza, professor de Física, e estou aqui para ministrar o nosso primeiro encontro, a primeira videoaula do curso de Proficiência em Física. Hoje, em particular, nós vamos tratar do tema vetores. Do ponto de vista histórico, o conceito de vetor foi concebido por Gibbs para ser utilizado inicialmente na física clássica. Daí, então, ele foi aproveitado para as áreas de engenharia. Bom, mas afinal, para que serve um vetor? Dentre as mais utilidades a que ele se presta, nós podemos, por exemplo, representar as forças que atuam sobre o corpo, a velocidade de escoamento de um fluido ou até mesmo a intensidade de um campo elétrico. Do ponto de vista geométrico, o vetor tem nele embutidos três elementos: o módulo, a direção, que é representada por um ângulo, e o sentido. Do ponto de vista de escrita, a gente, toda vez que se referir a um vetor, ou seja, das suas três propriedades, módulo, direção e sentido, a gente escreve o caractere com a setinha. Entretanto, se você quer apenas tratar da informação acerca da intensidade ou do tamanho, você usa uma notação onde o vetor está aprisionado entre barras, ou simplesmente você usa uma letra sem seta ou sem barra. Em se tratando de um ente geométrico, a gente também pode relembrar as principais operações do ponto de vista gráfico que os vetores podem ser operacionalizados. Ou seja, são conhecidos aqui os dois principais métodos: o método do polígono e o método do paralelogramo. O que difere a configuração de um para o outro é apenas como os vetores estão arrumados. Nessa posição aqui eles são consecutivos. A extremidade de um fica exatamente posicionada na origem do outro. E pela regra do paralelogramo, nós temos exatamente a união das duas origens. Assim sendo, a gente pode observar que, independentemente do recurso gráfico que você utilize, o vetor resultante, que é o vetor soma, é exatamente um vetor que, na regra do polígono, ele tem esse traçado, ou seja, esse módulo, essa direção e esse sentido, e pela regra do paralelogramo, ele tem exatamente as mesmas características, já que dois vetores são iguais quando eles possuem igualmente o módulo, a direção e o sentido em comum. A segunda operação vetorial a ser analisada é o produto, em particular, em primeiro lugar, o produto escalar. O produto escalar é denotado por A vezes B, onde nós sabemos que o produto escalar de dois vetores gera como resultado também um escalar. Do ponto de vista matemático, a gente pode dizer que A escalar B é o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores A e B. O cosseno surge, portanto, devido à possibilidade de pegarmos ou de encontrarmos a projeção do vetor B direcionada ao longo do vetor A. Vale dizer que isso aqui representa o cateto adjacente desse triângulo retângulo. Para desenvolver esse produto, escrevemos cada um desses vetores em componentes, utilizando os seus versores, e observando que, quando formos aplicarmos a distributiva, o produto entre versores iguais I escalar I, J escalar J ou K escalar K é igual a 1, e qualquer produto cruzado entre I, J, K ou J, esse produto é zero, em virtude dos ângulos serem de 90 graus, o que resulta dessa propriedade distributiva é uma soma, cujo número pode ser um número positivo, um número negativo ou até mesmo o algarismo zero, caso esses vetores sejam perpendiculares. Vale lembrar que se esse vetor B for perpendicular a A, não se tem nenhuma projeção dele ao longo da direção A. Isso é muito utilizado em física no conceito de trabalho. O conceito de trabalho é o produto escalar entre a força e o deslocamento, mas isso veremos no próximo encontro. O segundo produto envolvendo vetores é chamado de produto vetorial, que é denotado por A vezes B. Diferente do produto escalar, aqui o que a gente tem como resposta é um vetor, onde matematicamente temos o módulo de A, o módulo de B, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores que são coplanares. Detalhe, C, que é o produto AB, ele é, na verdade, matematicamente, um número que representa a área numérica aí em destaque. Podemos observar
pela imagem que o vetor C é resultado, né, do trabalho formalizado através dessa matriz 3×3. E aí, como resposta, também um vetor em suas componentes I, J e K. Em física, nós utilizamos a ideia do produto vetorial para determinar o momento ou torque, que é exatamente a força responsável pelo movimento de rotação de um corpo. Bom, para sintetizar e finalizar essa parte de operações, vamos escolher um sistema constituído de muitos vetores, aqui no caso 3, onde a gente pode trabalhar, temos a oportunidade de investigar como seria a soma, tá? Por exemplo, no caso de física, de forças que atuam sobre uma partícula. Neste caso, a gente vai proceder à soma vetorial através de um processo de decomposição. E o que vamos fazer, na verdade, é analisar as contribuições na direção X, na direção Y e, ao final, determinar quem é o módulo, a direção e o sentido da tal força resultante. Então, a gente pode construir um gráfico em forma de tabela para que a gente possa analisar as contribuições de cada um desses vetores em direções específicas. Bom, é bom também a gente destacar aqui, ó, que cada vetor aqui preenche exatamente ou contribui numa figura em forma de um triângulo retângulo, né? É a partir da análise, sobretudo desse ângulo, que a gente vai decidir se a componente está associada ao seno ou se está associada ao cosseno. Eu costumo lembrar que quem determina se é seno ou cosseno é o ângulo. O ângulo é a nossa referência. Então, nesse aqui em particular, olha, a nossa referência é o ângulo beta. Dessa forma, olha, o nosso Fx, que é a componente horizontal, passa a ser exatamente o cateto oposto a beta. É bom lembrar que cada um desses eixos coordenados tem contribuições positivas ou negativas. Como a projeção de F3 está orientado para a esquerda, nós vamos denotar aqui com o sinal negativo. Então, F3 seria, na sua componente horizontal, o F3 vezes, como é cateto oposto, isso seria o seno de beta. Tá ok? Bom, já a componente vertical, aqui, ó, a componente vertical de F3, ela está posicionada para cima. Sendo assim, ela é positiva. E dessa vez, olha, esse aqui, ou este aqui, passa a ser o cateto adjacente a beta. Então, F3Y, a componente vertical, seria positiva, e aqui, ó, denotado por F3 vezes cosseno do ângulo em questão, que é o cosseno beta. Do mesmo modo, a gente pode analisar essa segunda figura aqui, ó. Aqui é a hipotenusa, o ângulo de referência agora é o ângulo alfa. Observem que agora a componente ou a projeção horizontal de F1, que seria o F1x, ela é positiva porque aponta para a direita, e dessa vez, olha, o cateto selecionado é o cateto adjacente. Então, F1x seria o produto F1 vezes o cosseno de alfa. E F1y seria exatamente a contribuição também para cima de F1 na vertical, portanto, positiva. Isso seria a hipotenusa, que é F1, vezes, agora, a componente vertical está associada ao seno, que é o cateto oposto. Então, seno de alfa. Então, nesses momentos, nesses procedimentos de análise de exercício, a gente faz uma tabela examinando a contribuição de cada um. Lembre-se que agora eu não estou usando a notação vetorial, estou usando a notação escalar. Sendo assim, nós temos contribuições positivas ou negativas. A exemplo aqui do vetor F2. F2 é um vetor que pertence exclusivamente à direção Y. Ele não possui projeção na direção X. Como ele está posicionado para baixo, então para F2 aqui, ó, eu colocaria nenhuma contribuição na direção X e uma contribuição, ó, negativa na direção Y. Então, nesses exercícios, a gente sempre vai modelar, né, essa tabela, onde a gente faz o somatório algébrico aqui, acha a força resultante na direção X, acha a força resultante na direção Y, e é claro, Fx e Fy são perpendiculares. Daí que a gente utiliza o teorema de Pitágoras, e aí a gente teve a chance de, ao utilizar o processo de decomposição, achar pelo menos a força resultante envolvendo 3 parcelas. E aí a gente pode ampliar esse número de parcelas com essa técnica utilizada. Muito obrigado.